Boa noite. É um caso bastante raro na vida da autonomia da Madeira. Há cerca de 8 meses das eleições regionais, quase todos os partidos da oposição pensam em estratégias de ação política ou de coligação. O mote foi dado pelo resultado obtido por José Manuel Coelho e pela queda da plataforma democrática. Esta noite vamos conhecer qual vai ser a estratégia do Bloco de Esquerda. É nosso convidado, Roberto Almada, coordenador regional do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Roberto Almada. Quando foi anunciada a coligação Juntos pela Madeira, o Bloco de Esquerda foi mencionado como parceiro, facto que foi desmentido pelo seu partido. Qual é, afinal, qual é a posição? Bom, boa noite, antes de mais, a todos os madeirenses. Não sei se foi anunciada alguma coligação. O que sei é que houve um anúncio de um alegado entendimento entre o Sr. José Manuel Coelho e o Bloco de Esquerda e o Movimento Juntos pelo Povo, sem que ninguém tivesse falado connosco. Como disse o engenheiro José Sócrates, para dançar el tango são necessários dois. E parece que o Sr. José Manuel Coelho ia dançar o tango sozinho e só me telefonou no dia a seguir a ter dito isso na RTP. Naturalmente que não existe qualquer tipo de negociação formal para uma solução desse género. Naturalmente que isso não passou de especulação, de mais uma bomba que o Sr. José Manuel Coelho deitou na opinião pública, mas não existe qualquer tipo de negociação formal, pelo menos até este momento. Já há convite oficial por parte do José Manuel Coelho? Não há convite oficial. Pelo menos até às 4 da tarde de hoje não havia. Eu saí da sede e contactei os funcionários da sede do Bloco de Esquerda por volta das 4 da tarde. Só se foi depois disso que chegou, mas até às 4 da tarde não havia qualquer documento, qualquer convite oficial da parte de quem quer que fosse. E se houver um convite oficial, como vai ser analisado esse convite e é capaz de haver uma coligação ou não, por parte do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda, na sua última convenção regional, que se realizou no início de 2011, no início de 2010, decidiu que o Bloco de Esquerda empenhar-se-ia na procura de convergências que fossem no sentido de resolver os problemas com que os madeirenses se debatem. A questão do desemprego, que é uma questão que preocupa muita gente, outras questões da pobreza, do crescimento da pobreza, e o que a Convenção Regional do Bloco de Esquerda decidiu é que procuraremos soluções, convergências até com outros partidos, no Parlamento, fora do Parlamento, em situações concretas, na defesa da democracia, na defesa do Estado Social, para tentarmos resolver os problemas das pessoas. Naturalmente que a existir um convite desse género que ultrapassa tudo o que foi decidido pela Convenção Regional do Bloco de Esquerda, que é o órgão máximo do Bloco de Esquerda na região autónoma da Madeira, estatutariamente nós estamos obrigados a fazer uma Assembleia Regional de Aderentes do Bloco de Esquerda para analisarem todas as propostas que sejam feitas e decidirem em conformidade. Por isso, se existir da parte de qualquer uma das forças políticas, das forças sociais da região autónoma da Madeira, um convite que vá neste ou vá naquele sentido, terão que ser, em última instância, os militantes, os aderentes do Bloco de Esquerda, reunidos em Assembleia Regional de Aderentes, que deverão analisar e dar a resposta afirmativa ou não afirmativa. Se o convite for feito à Assembleia Geral de Aderentes, pode acontecer já no próximo mês? Já está marcada, posso dizer em primeira mão, temos marcado uma Assembleia Regional de Aderentes para meados de março, para analisar a atual situação política. Se até lá surgir alguma, que não surgiu, se surgir alguma proposta concreta, nós naturalmente vamos analisar e os militantes do Bloco de Esquerda reunidos em Assembleia Regional dirão se sim ou se não. E isso, os militantes são sempre soberanos. No Bloco de Esquerda funciona a democracia interna, não há uns que mandam mais do que os outros, e são sempre os militantes, os aderentes reunidos em Assembleia Regional, como obriga os estatutos do Bloco de Esquerda, que decidem essas questões. José Manuel Coelho, já na reta final da campanha das presidenciais, disse que o Bloco vai desaparecer na Madeira. Ainda assim pode haver uma coligação entre o Bloco de Esquerda e o PND? Bom, eu vou tentar desmistificar um pouco o que é o Sr. José Manuel Coelho. Eu tenho 40 anos. Eu conheço o Sr. José Manuel Coelho há 32 anos. Tinha 8 anos. Andava a subir e a descer damasqueiros lá em casa da minha avó.
e o Sr. José Manuel Coelho, que é vizinho da minha avó, em Santa Cruz, no sítio das Regadinhas, ele se está a ouvir sabe muito bem do que é que eu estou a falar, já andava lá com o pai na agricultura, a trabalhar na agricultura. Portanto, eu conheço o Sr. José Manuel Coelho há muitos anos, sei que é um bom homem, que efetivamente não é má pessoa, mas por vezes, para percebermos o que o Sr. José Manuel Coelho quer, e eu conheço muito antes da política, é preciso quase um tradutor. E, efetivamente, o que o Sr. José Manuel Coelho propõe, hoje é uma coisa, amanhã é outra, era bom que existisse. Temos que dar o devido desconto àquilo que o Sr. José Manuel Coelho diz. E, efetivamente, nós, o Bloco de Esquerda, irá analisar todas as propostas que nos sejam colocadas, mas também é uma coisa que dizemos. Nós não podemos abdicar na nossa declaração de princípios, nós não podemos abdicar daquelas que são as nossas causas, nós não podemos abdicar daquela que tem sido a luta da área política em que o Bloco de Esquerda se insere ao longo dos últimos anos. Os bloquistas sentiram-se ofendidos com estas declarações do José Manuel Coelho? Não sei se sentiram ofendidos. Nós já damos o devido desconto ao Sr. José Manuel Coelho, portanto, não deixamos de achar estranho que existam pessoas que, quando devem combater o PSD, combatem partidos de oposição minoritários como o Bloco de Esquerda. Mas nós já damos o devido desconto a esse tipo de declarações e, naturalmente, que nós temos o nosso próprio caminho e vamos, com certeza, continuar no nosso próprio caminho. Mas deixe-me dizer uma coisa muito clara, muito claramente para os telespectadores da RTP Madeira. O que o Sr. José Manuel Coelho, com toda a amizade que eu tenho e a consideração que tenho por ele, ele sabe que é verdade. Ele, o que diz hoje em dia, não é nada mais, nada menos do que muitos militantes políticos da área onde se insere o Bloco de Esquerda dizem há anos. Eu lembro-me do deputado Paulo Martins, na Assembleia Legislativa, defender que, por exemplo, no Porto do Funchal existe um regime de monopólio. Eu lembro-me do deputado Paulo Martins e eu próprio defendermos situações que podem configurar situações de corrupção. O deputado Paulo Martins teve vários processos em tribunal e eu próprio estou neste momento com um processo em tribunal que me foi metido pelo Sr. Jaime Ramos porque denunciei aquilo que eu considerava ser uma situação promíscua que envolve políticos que são políticos e que são também empresários nesta terra e que não existe um regime de incompatibilidades para que um político que hoje participa numa votação num Parlamento amanhã possa beneficiar dessa legislação enquanto empresário. Portanto, o Sr. José Manuel Coelho tem que lhe reconhecer, tem tido intervenções no sentido de denunciar a corrupção, mas não é nada que pessoas da área do Bloco de Esquerda, o Paulo Martins, a Guida Vieira e o próprio, a Violante Matos, como é que explica os resultados eleitorais de José Manuel Coelho? Bom, há aqui duas questões que é preciso ver. E há aqui também lições que é preciso ter. Efetivamente, nas eleições presidenciais, houve um sinal que foi dado aos madeirenses. Os candidatos que não foram apoiados pelo PSD Madeira, juntos, tiveram 66 mil votos, mais de 66 mil votos. O candidato que foi apoiado pelo PSD Madeira teve 52 mil votos. O que quer dizer que os candidatos que não foram apoiados pelo PSD teve a maioria dos votos dos eleitores que foram às urnas nesse dia. Sem fazermos extrapolações, até porque as extrapolações são perigosas, e posso-lhe dar um exemplo. Há 5 anos, o Francisco Louçã era o candidato presidencial apoiado pelo Bloco de Esquerda e teve mais de 10 mil votos na Madeira. Pensávamos nós que íamos catalisar alguns desses votos para as eleições regionais seguintes e tivemos 4 mil e tal. Portanto, fazer extrapolações exige sempre muita prudência. Mas é verdade que há um sinal que foi dado, que há uma maioria silenciosa na região autónoma da Madeira, de eleitores que não vêm para a rua no 1º de Maio, que não vêm para a rua no 25 de Abril, que não vêm participar nas manifestações dos professores, dos trabalhadores, mas que encheram o saco e neste momento deram um sinal que estão fartos deste regime. Mas esse sinal foi de 46% e essa votação pode voltar a repetir-se, esses valores? Esse sinal que deram 66 mil madeirenses que não votaram no candidato apoiado pelo PSD, têm que ser aproveitados. Têm que ser aproveitados e os partidos têm que fazer ver às pessoas, aos eleitores, que cada voto
num dos partidos da oposição que realmente fazem oposição ao PSD Madeira, que se apresente às eleições regionais, é um voto para enfraquecer o PSD, é um voto para derrotar Alberto João Jardim nas urnas. E é possível que esta maioria silenciosa se faça ouvir novamente nas urnas em outubro. Cada voto no Bloco de Esquerda e nas outras forças políticas que efetivamente se opõem ao jardinismo é um voto a menos no jardinismo, é um voto que pode ter uma consequência de enfraquecer o regime e até, em última instância, acreditamos nós, derrotar o regime. É por isso que nós entendemos que os madeirenses têm todas as razões para irem votar nos partidos da oposição, para votarem no Bloco de Esquerda nas eleições regionais de outubro, porque um voto no Bloco de Esquerda nas eleições regionais de outubro é um voto que pode contribuir para que esta maioria silenciosa que existe na população madeirense retire força ao PSD Madeira e possa eventualmente fazer cair o PSD nas próximas eleições regionais. Já disse que esse é um assunto para a Assembleia de Aderentes, mas uma coligação, na sua opinião, deve ser pré ou pós-eleitoral? Bom, como sabe, eu não queria... temos uma Assembleia Regional de Aderentes que vai analisar essas e outras questões e eu não queria estar a influenciar os aderentes do Bloco de Esquerda com as minhas opiniões pessoais. Mas eu também tenho direito de as ter. O que eu entendo neste momento é que se cada partido se apresentar às eleições regionais com o seu programa, com as suas propostas, com tentar ter o máximo de votos possível da população madeirense, como já se viu, maioritariamente está disponível para uma mudança. Isso pode ser muito importante porque cada partido da oposição que efetivamente se opõe ao poder jardinismo e ao jardinismo elegendo deputados, depois a maioria dos deputados, se a oposição junta tiver mais deputados do que o PSD Madeira, poder-se-á, depois das eleições regionais, criar aqui alguns entendimentos que eventualmente possam alterar a correlação de forças no Parlamento e tendo consequências, naturalmente, na formação do novo. Acha que é possível juntar a esquerda e a direita, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP, juntamente com o CDS-PP e o PSD? Eu não estou aqui a defender coligações com a direita. O que eu estou a dizer é que, depois das eleições regionais, se cada partido se apresentar às eleições numa perspectiva de conseguir o maior número de votos e o maior número de deputados, poderá haver uma correlação de forças que nos permita ter um acordo para, eventualmente, fazermos valer a maioria desses deputados. Agora, também não vou enganar os madeirenses, porque os madeirenses são pessoas inteligentes. Os madeirenses sabem que é muito difícil um partido que defende o Estado Social como o Bloco de Esquerda, que defende que os direitos dos trabalhadores devam ser preservados, que defende que as medidas dos governos da República e da região, medidas de direita, penalizam efetivamente os trabalhadores, é muito difícil nós termos um programa comum com partidos da direita que defendem que tem que haver menos Estado Social e que querem dar cabo do Estado Social, como quer o PSD de Pedro Passos Coelho e de Alberto João Jardim, que querem dar cabo do Estado Social, querem dar cabo dos serviços públicos, que são uma conquista do 25 de Abril e do Portugal Democrático. É muito difícil de forças de esquerda que defendem medidas progressistas e medidas de manutenção de serviços públicos essenciais se aliarem numa plataforma com partidos de direita e de extrema-direita que têm programas antagónicos com os nossos. Como é que eu posso, por exemplo, ter um acordo ou pelo menos fazer uma coligação com um partido de direita que por exemplo, é a favor da expulsão dos imigrantes, assim, de qualquer forma, considerando os imigrantes como se carga se tratassem. O Bloco de Esquerda tem uma posição no que diz respeito ao tratamento dos imigrantes, uma posição que devem ser respeitados os direitos dessas pessoas e falamos nos imigrantes, falamos nos trabalhadores, nos direitos dos trabalhadores. Existem forças de direita que querem acabar com os direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo dos últimos 30 e tal anos de democracia com sangue, suor e lágrimas. E isto, há questões que têm que ser colocadas. Agora,
que pode ser possível, entre algumas forças políticas, estabelecer um programa mínimo comum. Isso pode ser possível, mas vamos a ver, porque também há uma coisa que nós não podemos cair na tentação. E, como diz o Sr. João Manuel Coelho, não podemos estar aqui numa coligação negativa para tirar da quinta vigia um tiranete para colocar outro tiranete na quinta vigia. Temos que ter, em primeiro lugar, um programa eleitoral que diga à população que nós queremos continuar a trabalhar no sentido de garantir conquistas sociais para as pessoas, e as pessoas sabem que o Bloco de Esquerda no Parlamento se tem batido contra os cortes nos salários. Os funcionários públicos tiveram cortes salariais e ainda ontem eu próprio e um deputado da Assembleia da República anunciamos que vamos, junto dos outros partidos da oposição, requerer, ou pelo menos tentar recolher as assinaturas necessárias para declarar inconstitucional o artigo 50 do Orçamento da Região, que prevê, tal como o Orçamento de Estado, cortes salariais na função pública. Nós queremos que, efetivamente, os direitos dos trabalhadores, dos funcionários públicos, dos professores, dos trabalhadores do comércio, do turismo, da hotelaria, sejam respeitados. Já obteve alguma resposta dos partidos a esse desafio? Não, ontem nós demos essa conferência de imprensa. Hoje tive a oportunidade de enviar a todos os partidos com assento parlamentar, partidos da oposição, essa exposição, mas estamos conscientes que vamos conseguir os 5 deputados a que obriga o Estatuto Político e Administrativo, 10% dos deputados, a que obriga o Estatuto Político e Administrativo, para que esse pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 50 do Orçamento da Região, que corta os salários na administração pública, possam ser analisados pelo Tribunal Constitucional. E já agora também é preciso dizer aos madeirenses que nos ouvem esta noite. Mas perante a crise, esta medida não é medida justa? Permita-me que diga aos madeirenses, é preciso também que os madeirenses percebam que os partidos como o Bloco de Esquerda têm propostas. Não vamos apenas para a rua falar no vazio. Nós temos propostas, e esta proposta de tentar a declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade de um orçamento de uma região e de um orçamento de Estado, também foi feito relativamente ao orçamento de Estado, que corta os salários dos trabalhadores, é uma proposta concreta que, a ter vencimento, vai se traduzir nas condições de vida dos funcionários públicos. Esta pretensão do Bloco de Esquerda a ser aceito pelo Tribunal Constitucional vai fazer com que o Estado e a região tenham que ressarcir os trabalhadores da administração pública dos cortes que já tiveram em janeiro e que impeça o Governo Regional e o Governo da República de produzir esses cortes. Vamos a ver, estamos convencidos que há uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade grosseira, e vamos, a bem dos trabalhadores da administração pública, porque nós temos propostas e apresentamos estas propostas, a bem dos trabalhadores da administração pública, tentar que o Tribunal Constitucional lhes faça... Não sendo os trabalhadores a pagar a crise, quem seriam? Olha, eu, a título de brincadeira, lembro-me do mural que deu origem a um cartaz do partido que antecedeu o Bloco de Esquerda aqui na Madeira e em Portugal também, que havia um cartaz que dizia: os ricos que paguem a crise. E eu, sem querer ser demasiado radical, acho que efetivamente os ricos é que têm que pagar a crise. Porque os ricos, os detentores das grandes fortunas, que vivem como reis nos seus palácios, também nesta terra, na Madeira. Na Madeira há pessoas que vivem como reis. Os presidentes das sociedades de desenvolvimento, alguns deles que já são reformados do governo regional e ganham 5.000 e 6.000 e tal euros, para somar os outros 5.000 e 6.000 e tal têm de reforma, recebem mais de 10.000 euros por mês, têm casas com piscina, e esses, efetivamente, não precisam de ter esses rendimentos. Existem situações gravíssimas que têm a ver, por exemplo, com a dívida da região, que já vai em 6.000 milhões de euros. Estamos, neste momento, a hipotecar o futuro dos nossos filhos. Como é que faz as suas contas, Roberto Almada? É preciso cortar nesse exagero, é preciso acabar com estes sorvedores de dinheiros públicos que fazem com que a região esteja endividada até o tutano e tenha hipotecado o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, e, em vez de andarmos a cortar salários a quem trabalha, a quem vive honradamente, a quem vive do seu salário, a quem trabalha para comer, em vez de andarmos a roubar salário a esses, é preciso que se digam a esses ricos
que esses que são ricos têm que pagar a crise. O esforço deles tem que ser maior. É por isso que o Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República um imposto sobre as grandes fortunas de Portugal. É por isso que o Bloco de Esquerda tem proposto que existam impostos diferenciados, onde os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos. É por isso que nós defendemos, ainda há dias apresentámos na Assembleia da República, e também tentamos apresentar na Assembleia Legislativa, só que não foi aceito, um projeto para limitar os vencimentos dos gestores das empresas públicas, que são pagos com o dinheiro dos nossos impostos, limitar ao ordenado do Presidente do Governo. Os madeirenses sabem que existem gestores de algumas empresas públicas que ganham ordenados milionários pagos com os nossos impostos, ordenados esses que são mais altos, superiores ao do Presidente do Governo Regional. Isso é moral. E depois pede-se às pessoas, aos funcionários públicos, que abdiquem de uma parte do seu salário. Salário esse que custa tanto a ganhar. Pede-se aos trabalhadores que paguem mais IVA, pede-se às famílias que façam um esforço ainda maior, pagando mais pela bolsa de estudo dos seus filhos, pagando mais pela bolsa de estudo, não, pelas propinas dos seus filhos no ensino superior, pela educação dos seus filhos, paguem mais pela saúde. Não, é preciso que os ricos paguem a crise, porque os trabalhadores estão fartos e fartos de serem explorados por estes governos da República e da região que não têm qualquer tipo de consideração pelos trabalhadores que não criaram esta... O senhor falou na dívida da Madeira, que é 6 mil milhões de euros. Como é que faz as suas contas? Em princípio não batem certo com as contas do Governo Regional. Repare, porque o Governo Regional faz aí umas contas que são, efetivamente, umas contas de esconder o gato e deixar o rabo de fora. Porque o Governo Regional contabiliza a dívida direta, contabiliza uma parte da dívida indireta, mas não contabiliza uma parte da dívida, outra parte da dívida que está mais escondida. Nós temos que ser sérios e nós chegamos a estes 6 mil milhões de euros analisando os documentos que temos à nossa disposição, o orçamento, as contas da região, alguns relatórios de auditoria do Tribunal de Contas. Existe uma dívida direta, existe uma dívida indireta que está escondida, que tem a ver com a dívida das sociedades de desenvolvimento, com a dívida da Madeira Parques Empresariais, com a dívida de outras empresas públicas que foram criadas apenas para se poder endividar, porque a região diretamente não se endividava, e temos uma dívida colossal que vai efetivamente penhorar, colocar a Madeira no prego e penhorar o futuro dos nossos filhos. Essas são as contas também que outros partidos fazem, como por exemplo o PS. Por falar em PS, não é a primeira vez que falha uma plataforma de entendimento com o PS. Na sua opinião, por que falhou desta vez? Bom, eu não sei porque falhou. O que eu sei é que nós, como outros partidos, fomos convidados para uma reunião com o Partido Socialista. E nós somos pessoas de bem e bem educadas. Quando somos convidados, nós vamos às reuniões. Fomos a essa reunião com o Sr. Presidente do Partido Socialista. O Sr. Presidente do Partido Socialista, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar também estava nessa reunião, do Partido Socialista também estava nessa reunião, fez-nos uma proposta de uma convergência na ação. Nós dissemos que essa convergência até já existe. Nós, muitas vezes, o PCP, o PS, outros partidos, convergimos no Parlamento em torno de diversas propostas para resolver os problemas dos madeirenses. Recordo-me que há uns anos atrás, os partidos de esquerda e outras individualidades independentes, a saudosa Maria Aurora, por exemplo, e outras pessoas, estiveram connosco a celebrar o 25 de Abril em Mexico, a celebrar a democracia e a liberdade em Mexico. Essas convergências já existem. Dissemos isso mesmo ao Sr. Presidente do Partido Socialista. O Sr. Presidente do Partido Socialista disse que o Partido Socialista pretendia era uma convergência mais alargada, que fosse para além disso e que até propôs uma convenção na Primavera. O que nós dissemos foi ao Sr. Presidente do Partido Socialista: bom, então ficamos à espera que haja uma proposta concreta. Até agora nunca houve proposta? Houve conversas, houve ideias de convergências em torno de algumas propostas, convergisse em torno de algumas propostas. E agora em janeiro não falaram depois das eleições presidenciais? Mas não houve nenhuma proposta concreta em cima da mesa, oficialmente feita em cima da mesa. Porque se tivesse havido, nós, naturalmente, teríamos que levar aos aderentes do Bloco de Esquerda, reunidos em Assembleia Regional, como eu já expliquei, para analisarem e dizerem se sim, se não.
Se surgirem, nós vamos analisar. Paulo Martins, um ilustre militante do Bloco de Esquerda, diz que não devia haver qualquer coligação com o PS. Qual é a sua opinião? Bom, essa declaração do Paulo Martins, essa expressão do meu camarada Paulo Martins faz parte de um artigo de opinião que ele escreveu efetivamente no Jornal de Esquerda Madeira, que é o jornal do Bloco de Esquerda. Não sei se as palavras são exatamente essas, mas... A ideia está lá. A ideia é mais ou menos essa, é a opinião do meu camarada Paulo Martins, mas, efetivamente, nós temos também que ter em atenção que o Partido Socialista no Governo da República é que tem lixado os trabalhadores, lixado as famílias portuguesas, empobrecendo o país, empobrecendo os trabalhadores, empobrecendo as famílias portuguesas, fazendo cortes nos salários. Também é muito difícil que quem, como o Bloco de Esquerda, foi o primeiro partido a apresentar uma moção de censura a um governo do engenheiro Sócrates, agora vá esquecer tudo o que o Partido Socialista no Governo da República tem feito aos portugueses. Nós não esquecemos e não passaremos cheques em branco a ninguém. Nós entendemos que esta política do Partido Socialista no Governo da República é uma política neoliberal, é uma política de direita, é uma política que efetivamente prejudica muito os trabalhadores portugueses, as suas famílias, e nós não podemos pactuar com essas medidas que efetivamente são antissociais, são de terrorismo social, como nós Quer dizer que ia ser difícil uma coligação com o PS? Repare, os entendimentos são sempre difíceis, porque falamos de causas que cada um defende, de programas eleitorais que cada um defende. Não será fácil chegar a um entendimento com o Partido Socialista por tudo isto. Agora, se também pensarmos em algumas questões regionais, como a luta pela democracia, a luta em defesa da democracia, da liberdade que está espesinhada nesta região, a luta numa perspectiva de apresentar soluções para os problemas dos madeirenses, sim, nós podemos convergir no Parlamento, fora do Parlamento, em torno de propostas concretas. As portas são sempre abertas às convergências em torno de propostas que vão no sentido de, efetivamente, ajudar a resolver os problemas dos madeirenses e das madeirenses. Mas, naturalmente, que uma plataforma eleitoral é muito difícil de se conseguir, mas, de qualquer forma, serão os aderentes do Bloco de Esquerda a tomarem uma decisão numa Assembleia Regional se essas propostas forem feitas. Porque não se pode fazer uma omelete se não tivermos os ovos em cima da mesa. E nós, neste momento, não temos os ovos, não temos proposta nenhuma e não vamos traçar cenários numa Assembleia Regional de Aderentes sem termos uma proposta oficial concreta. Conversas existem. Roberto Almada, já percebemos que as grandes decisões passam pelas Assembleias de Aderentes. Existem conversas entre mim, o Dr. Jacinto Serrão, o Dr. Edgar Silva, ou conversas informais, até com pessoas de outros partidos de direita. Existem, não vou negar que não existem. Existem conversas. Agora, propostas concretas que é bom, não há nenhuma. Como é que o Bloco de Esquerda vai preparar as eleições regionais? Nós vamos preparar as eleições regionais junto das pessoas. Amanhã vamos lançar uma campanha, que é uma campanha regional, que é intitulada Mudar é o Caminho. Uma campanha onde vamos visitar todos os concelhos da região, vamos ouvir novamente as pessoas, as preocupações das pessoas, aferir do sentimento da população da Madeira e do Porto Santo. Vamos auscultar aqueles que são os seus problemas, vamos elaborar o nosso programa eleitoral com algumas das propostas que já temos apresentado no Parlamento da Madeira, que são propostas alternativas à do PSD, à da maioria que nos desgoverna há 30 e tal anos. Vamos, naturalmente, tendo por base essa auscultação que vamos fazer junto das pessoas em todos os concelhos, vamos também elaborar o nosso programa tendo em conta novas propostas que surjam nas áreas sociais, nas áreas económicas, nas áreas ambientais. Vamos naturalmente, junto com as pessoas, com os nossos militantes, com os nossos aderentes, com independentes, com as pessoas que quiserem connosco refletir em torno daquilo que deve ser um programa alternativo a apresentar aos madeirenses em outubro. E vamos, naturalmente, nos preparar para apresentarmos esse Quando é que espera ter concluído o documento?
Bom, o documento deverá estar concluído no início do verão, lá para julho. Não é tarde para apresentar ao eleitorado? Lá para junho, julho, deverá estar pronto não só o documento, como também devem estar definidas também a lista às eleições regionais. Não é tarde, sabe porquê? Porque as pessoas já nos conhecem, as pessoas sabem que o Bloco de Esquerda tem apresentado no Parlamento diversas iniciativas. Temos apresentado iniciativas no sentido de combater a pobreza, combater as desigualdades sociais, defender o direito ao trabalho, defender os serviços públicos, defender o direito que os estudantes universitários têm de ter uma bolsa de apoio que lhes foi cortada pelo Governo da República com a conivência do Governo Regional. O Bloco de Esquerda vai apresentar um candidato à presidência do Governo? O Bloco de Esquerda vai apresentar uma lista, com um cabeça de lista, à Assembleia Legislativa. E com um programa de governo? É preciso que as pessoas percebam que nas eleições regionais de outubro próximo não estamos a eleger nenhum governo. As pessoas vão eleger deputados. O partido, o partido que tiver mais deputados no Parlamento indica o Presidente do Governo Regional. O Presidente do Governo Regional não é eleito. Mas quem é o candidato do Bloco que pode ser escolhido? Bom, mais uma vez, isso tem que ser objeto de uma decisão coletiva dos aderentes do Bloco de Esquerda, que vão decidir quem é que é o cabeça de lista, quem é que é o segundo, quem é que é o terceiro, e por aí abaixo. Esta campanha vai contar com Paulo Martins e Guida Vieira, por exemplo, dois históricos da UDP, que também são militantes ativos, digamos assim, não muito visíveis, mas bastante ativos no Bloco de Esquerda. Bom, o Paulo Martins, como sabe, saiu da vida política. Mas continua a colaborar, a escrever e a dar a sua opinião. Exatamente, ainda há pouco tempo escreveu um artigo para o Jornal de Esquerda Madeira, para o nosso jornal. Como sabe, o Paulo Martins teve que sair do Parlamento por razões de saúde. Está bem de saúde, é bom que também os madeirenses saibam que ele está bem de saúde, mas está efetivamente mais resguardado. A Guida Vieira é uma pessoa que também saiu da direção do Bloco de Esquerda, mas participa mais ativamente, participa nas nossas iniciativas. Olha, ainda agora estamos a fazer a mudança de sede, ela está-nos a ajudar na sede a escolher, a fazer as escolhas de papéis, dá sempre muita papéis e de outras coisas para fazermos a mudança, está-nos a ajudar nessas tarefas. Naturalmente conto com o Paulo Martins, com a Guida Vieira, com a Assunção Bacaninho, com a Conceição Pereira e com muitas pessoas novas que o Bloco de Esquerda tem, porque também é bom que se diga que 2/3 dos atuais aderentes do Bloco de Esquerda são aderentes novos que não vêm da área política que antecedeu o Bloco de Esquerda. Portanto, nós temos aqui a tradição, a experiência misturada e bem misturada, e ainda bem que temos misturada com as gerações mais novas. Ainda há pouco tempo, há um ano, elegemos uma comissão coordenadora de jovens que efetivamente o Bloco de Esquerda nunca teve. O Bloco de Esquerda está a crescer, está a ter mais visibilidade e estamos convencidos de que estamos a trilhar um caminho, a preparar o futuro e que é possível e é desejável para os madeirenses que o Bloco de Esquerda possa, nas eleições regionais de outubro próximo, conquistar o seu grupo parlamentar, eleger um grupo parlamentar, porque as pessoas sabem que o Bloco de Esquerda faz falta. Se o Bloco de Esquerda não estivesse no Parlamento, o Bloco de Esquerda, as pessoas, era a população que perdia. E as pessoas não se podem esquecer. Mesmo com o fenómeno Coelho, José Manuel Coelho, é possível ter um grupo parlamentar? É possível e é desejável. Nós estamos plenamente convencidos que vamos ter um grupo parlamentar e nós não somos daqueles que achamos que os outros partidos devem sair do Parlamento. Nós achamos que as forças de oposição que lutam pela democracia, que lutam pela liberdade, que lutam pela população, devem continuar a existir no Parlamento. O nosso adversário não é qualquer uma das outras forças políticas que estão no Parlamento. O nosso adversário é o PSD Madeira, o governo de Alberto João Jardim, que tem levado a Madeira a este bico sem saída em que está, onde aumenta o desemprego, aumenta a pobreza, onde há pessoas, onde há famílias que não têm o que colocar na mesa para matar a fome aos seus filhos. Muito rapidamente, qual vai ser o orçamento desta campanha em tempo de crise? Em tempo de crise, e considerando que também poderá eventualmente existir eleições nacionais antecipadas, o orçamento para a campanha, já o aprovamos, para a campanha eleitoral é cerca de metade, ou menos de metade, do orçamento das últimas regionais de 2017. Porque
É bom que os partidos gastem E quanto é que foi menos. o orçamento de 2007? Bom, eu posso lhe dizer que o orçamento para as regionais deste ano é pouco mais de 30 mil euros. E é suficiente? Tem que ser suficiente porque nós, a gastarmos muito dinheiro numa campanha, é um desrespeito muito grande para com as pessoas que sofrem, para com as pessoas que não têm, muitas vezes, o colocar na mesa para matar a fome os seus filhos. Roberto Almada, muito obrigado por ter vindo à RTP. Nós estamos de volta de hoje a 8 dias. Este programa fica também disponível no sítio da RTP na internet. Boa noite.